Hoje vamos mergulhar na carreira de Guillermo del Toro, um cineasta que não tem medo de explorar as sombras, ao mesmo tempo que ilumina a tela com sua capacidade de criar mundos fantásticos. Desde o primeiro filme que dirigiu, Cronos, que até os dias atuais, com sua consagração ao Oscar, del Toro tem se destacado como um verdadeiro mestre da sétima arte. Seu estilo único mistura o fantástico com o real, a carreira e uma estética visual rica e narrativa emocionante. Então se prepara para descobrir mais sobre os cineastas mais inovadores da atualidade, porque o nosso episódio está apenas começando. Guillermo del Toro nasceu em Guadalajara, no México, em 9 de outubro de 1964. Desde cedo, ele mostrou interesse pelo cinema, especialmente pelos filmes de terror e fantasia. Cursou cinema na Universidade de Guadalajara e, antes de se tornar diretor, trabalhou como assistente de direção. E lá no início da sua carreira, del Toro foi influenciado por grandes nomes do cinema, como o mestre do terror italiano, Dario Argento, e o cineasta francês Jean-Pierre Jeunet, conhecido por O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Seus primeiros grandes sucessos foi Cronos, de 1993, um filme de terror que mistura vampirismo com uma sensibilidade artística única. Esse filme não só chamou a atenção da crítica, mas também foi premiado no Festival de Cannes. Mas foi com O Labirinto do Fauno, de 2006, que del Toro realmente consagrou internacionalmente a sua carreira. Esse filme mistura fantasia e a realidade durante a Guerra Civil Espanhola. Foi aclamado por sua profunda emoção e estética visual única, que de uma forma elabora questões de opressão e de resistência. Ele não só venceu prêmios, mas também foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. E escolhesteis muito bem, Alteza. Uma curiosidade interessante aqui. Guillermo del Toro, ele é apaixonado por colecionar monstros. Sua casa é repleta de esculturas e bonecos que inspiram muitos dos personagens que ele criou ao longo da sua carreira. Ele sempre foi fascinado por criaturas mitológicas e monstruosas. Isso se reflete no seu trabalho e na sua cinematografia. A obra de del Toro é marcada pela capacidade de criar mundos ricos e detalhados, onde a fantasia e o horror se entrelaçam de forma única. Se em Hellboy, de 2004, ele trouxe a vida de um anti-herói carismático e irreverente. Em Labirinto do Fauno, ele criou uma história que misturou horror e o regime fascista com elementos de conto de fadas, trazendo à tona uma das mais belas metáforas sobre a resistência e a luta pela liberdade. Já em Forma da Água, de 2017, del Toro não apenas apresentou uma história de amor incomum. Ele mostra uma mulher e uma criatura aquática que aborda temas profundos como solidão, aceitação e a busca por humanidade, conquistando o Oscar de melhor filme e melhor diretor. I know why, and so do. Em todos esses filmes, a direção de arte de del Toro é fundamental, com criaturas impressionantes, cenários fantásticos e uma paleta de cores que dá vida a seus mundos extraordinários e o torna o trabalho dele tão único. A sua dedicação aos detalhes, ele sempre fez questão de trabalhar com efeitos práticos, utilizando maquiagem e animatrônicos. Ele nunca dependeu de CGI, o que garante uma sensação mais realista a seus filmes. Personagens como o Homem Pálido, de O Labirinto do Fauno, ou a própria criatura de A Forma da Água são exemplos dessas atenções minuciosas, né? Cada personagem tem seu detalhe, criando um realismo emocional e estético que envolve o público de maneira imersiva. Além disso, del Toro é mestre na construção de personagens complexos e na exploração conflitante da psique humana.
Seus filmes frequentemente lidam com temas de solidão, resistência e sacrifício. Em muitos dos seus trabalhos, o diretor usa o terror e o fantástico como uma metáfora para questões mais profundas da condição humana, como a luta pela sobrevivência em tempos de crise, buscando um propósito maior. E é isso, a gente dá uma pausa rapidinha sobre Guilherme Del Toro, que no próximo bloco tem muito mais sobre esse diretor incrível. É isso, a gente volta já. Estamos de volta para continuar nossa conversa sobre Guilherme Del Toro. Eu chamo o crítico de cinema Sandro Alves, que vai trazer uma análise super detalhada sobre a genialidade desse cineasta. Sandro Alves, é com você! O Labirinto de Fauno é um conto de fadas sombrio, onde algumas misturas de realidade e ficção estão ali para criar uma atmosfera que é ao mesmo tempo lúdica quanto obscura. É um filme que o Guilherme Del Toro dirigiu e lançou em 2006 e que ficou na memória de muita gente como um filme que consegue trazer sensações múltiplas, desde o drama, o encantamento até o assombro, pela forma como algumas figuras se materializam na imagem do filme. Ele se passa logo depois do final da Guerra Civil Espanhola, que foi uma guerra muito sangrenta, e a gente acompanha a jovem Ofélia, que se muda com a sua mãe grávida para um acampamento militar que é liderado pelo seu padrasto, que é um cruel capitão do exército fascista. O Dr. Ferreiro prefere que não faça esforços. Em paralelo, a personagem descobre um labirinto mágico e conhece um fauno que lhe revela ser a princesa de um reino subterrâneo, com a missão de realizar 3 tarefas para retornar ao seu lar. Ofélia é uma protagonista que cativa o espectador, uma criança com uma imaginação muito vívida que busca um refúgio da brutalidade do mundo real. E é justamente sobre isso, esse universo fantástico e meio perturbador do fauno é uma fuga de uma realidade muito dura, de uma Espanha fascista, onde a barbárie e a violência são a marca registrada. Já a coragem da protagonista é outro ponto marcante do filme. Uma curiosidade e o forte senso de justiça que a personagem demonstra, ela acaba indo cada vez mais nessa descoberta sobre o que está realmente acontecendo. Num dado momento, você se pergunta se esse universo fantástico existe mesmo ou se é apenas a imaginação da protagonista. E essa construção, que é de uma ambiguidade, acaba sendo um grande trunfo do filme, porque a todo momento você consegue ver elementos tanto de uma possibilidade quanto de outra. Quando a barbárie é tão forte, quando a violência assume contornos tão trágicos, às vezes o mundo de fantasia acaba sendo mais real e possível do que essa própria realidade dura, sangrenta e cruel. As motivações da protagonista são colocadas de vez em quando para o espectador para que ele absorva o que está acontecendo. A infância é colocada num recorte que é tanto lúdico quanto é também um recorte realista. Há quanto tempo sabe de tudo? O filme é conhecido por suas criaturas fantásticas e aterrorizantes, criadas por um design de produção que é impecável, que inclusive venceu o Oscar. O Homem Pálido e outras figuras do labirinto são visualmente impactantes e carregam um simbolismo profundo. O Labirinto de Fauno explora temas complexos, como a perda da inocência, a resistência contra a opressão e a importância do sacrifício. A fantasia serve como uma metáfora poderosa para os horrores da guerra e a busca por um mundo melhor. Algumas cenas ilustram esses temas, como os atos de rebelião de Ofélia e os momentos de sacrifício. A fotografia do filme é obscura e opressora, refletindo o clima da época e a tensão da narrativa. No entanto, os elementos de fantasia são visualmente deslumbrantes, com cores vibrantes e um design de produção rico em detalhes. O final do filme é aberto a interpretações e deixa o espectador se questionando
se aqueles eventos aconteceram ou não, mas também deixa uma sensação agridoce de algo que é ao mesmo tempo emocionante, bonito, alguma fagulha de esperança em meio ao horror, e ao mesmo tempo que a realidade, mesmo sendo brutal, não pode ser obliterada e não pode ser escondida mesmo pela mais fascinante fantasia. Sentai junto a vosso pai, que há tanto tempo vos tem esperado. E essa foi a nossa análise cinematográfica dessa semana. Sobre o filme Labirinto de Fauno, quais imagens mais te fascinaram e mais te perturbaram? O que te mais chamou a atenção? É isso aí, Gil. Obrigado, Sandro, pela análise incrível. E é claro, nosso episódio não poderia ficar completo sem ela, nossa querida Bruna Sinésio, que vai trazer uma indicação de filme imperdível para vocês. Bruna, é com você. A dica de hoje é um filme de Alfred Hitchcock, um diretor que já passou anteriormente aqui nos nossos episódios, mas que agora chega com um filme de suspense lento e um mistério que escorre pelas telas do cinema. For the way was barred to me. Then, like all dreamers, I was possessed of a sudden with supernatural powers. A história começa quando uma jovem modesta, sem nome revelado, conhece um viúvo aristocrata chamado Maxine de Winter. Eles se apaixonam rapidamente, quase como se quisesse fugir de alguma coisa. E ela acaba indo morar com ele na imensa e imponente mansão Manderley. Mas o que parecia um conto de fadas vira um pesadelo sutil. He was here when the old gentleman was living, when Mr. De Winter was a boy. I see, and you didn't come till after that. I came here when the first Mrs. De Winter was a bride. Entre salões vazios e escadas em silêncio, ainda vive o fantasma simbólico de Rebecca, a falecida esposa de Maxine. E não é um fantasma qualquer, é um fantasma alimentado pela governanta da casa, a rígida e perturbadora senhorita Danvers, que faz de tudo para manter viva a sombra da antiga senhora de Winter. It's all a mistake, Mrs. Danvers. Apparently, Mrs. De Winter broke the cubit herself and forgot to say anything about it. I'm so sorry. I never thought that I'd get Robert into trouble. Is it possible to repair the ornament, madam? O filme é uma aula de como criar tensão psicológica com poucas palavras e muitos olhares. Hitchcock não precisa de sustos ou monstros, ele trabalha com a atmosfera, com o peso do não dito, com o desconforto que cresce devagar, como quem sabe que algo está errado, mas ainda não consegue dizer o quê. Hilda? Yes, madam? The West Wing. Nobody ever uses it anymore, do they? No, madam. Not since the death of Mrs. De Winter. E aí, se você olhar com atenção, dá para ver ecos desse estilo em diretores como Guilherme Del Toro. Não pelos temas fantásticos ou pelas criaturas, mas pela forma como o ambiente tem vida própria. Como a arquitetura guarda segredos, como o passado nunca morre de verdade, apenas muda de forma e espera a hora certa para voltar. Assim como Del Toro faz em A Espinha do Diabo ou A Forma da Água, Hitchcock usa os cenários como personagens, deixando que eles nos contem tanto quanto os diálogos. Come back here to Manderley. Watch you and Mr. De Winter together. You look tired. Why don't you stay here a while and rest? Gostou da dica? Então, esse filme está disponível gratuitamente em algumas plataformas de streaming, é só você dar uma pesquisada. Continua com a gente aqui no Estúdio Cine, porque estamos sempre de olho nesses filmes que atravessam o tempo e continua nos espreitando pelos cantos vazios da sala. E agora é com você, Gil. Valeu, Bruna! E é isso, o Estúdio Cine vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do episódio. A gente vai falar sobre mais diretores e diretoras do cinema no próximo episódio. Fica ligado também na playlist lá no YouTube. Tem todos os episódios para você ver e rever na hora que quiser. É isso, vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!